O Coliseu foi um monumento, um marco do Império Romano. Ele consistia em o quê? Era uma arena onde as pessoas se degladiavam, uma pessoa saía vencedora e a outra pessoa saía derrotada. Até hoje você consegue encontrar na Itália vestígios do Coliseu. É uma experiência única, vale a pena para quem quiser ir lá conhecer. Mas o que eu vejo hoje em dia é que o mundo se transformou num grande coliseu, né? Qualquer lugar em que vamos, vemos cenas deploráveis, né? Cenas onde as pessoas estão literalmente se degladiando por muito pouco, por quase nada, praticamente. É só a gente sair para qualquer lugar, então brigas de trânsito, né? Filas de supermercado, filas de banco, enfim, são motivos diversos que fazem as pessoas perderem literalmente a cabeça. Essa é a sensação que eu tenho, pessoal, que aos poucos, infelizmente, né, as pessoas estão perdendo a sua humanidade. Então, o vídeo de hoje vai tratar sobre isso, pessoal, como a gente pode, né, e deve evitar ao máximo esse tipo de situação. No filme O Abutre mostra um pouco do que é essa situação, né, pessoal? Mostra a vida de um fotógrafo, né, de um jornalista que sempre procura ser o primeiro a chegar no local onde acontece alguma fatalidade ou alguma coisa de ruim. E o que temos visto hoje em dia no mundo, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, por conta aí das redes sociais, nós vemos, não todo mundo, obviamente, tá bom, pessoal? Aqui o vídeo ele vai ser exatamente para uma pequena parcela de pessoas que pegam situações que acontecem, né? Então você vê uma briga, você vê uma discussão, né? E o que a gente vê muito hoje em dia, né, são pessoas gravando esse tipo de situação, não para ajudar, não para colaborar de alguma forma, tá? Mas eu acho que, infelizmente, né, existe uma coisa no ser humano que é muito ruim, né, de admitir isso, mas que existe em algumas pessoas, que eu consigo enxergar isso nos seres humanos, uma pequena parcela, mas existe, tá? Que existem pessoas que elas querem um sucesso momentâneo, né? Elas querem que aquele vídeo que ela fez sobre aquela situação deplorável, seja uma briga entre pessoas, seja uma pessoa maltratando um animal, enfim, ela quer que o vídeo dela viralize, né? Então ela quer ter um sucesso momentâneo, quer ser a pessoa, né? É exatamente por isso que eu falei desse filme O Abutre, tá, pessoal? Então, o que eu gosto de dizer é que essas pessoas são os novos abutres, né? Então são pessoas que querem a fama pela fama, né? Não importa o motivo, tá? Não importa o que aconteça, desde que ela seja a pessoa, né, que teve o vídeo viralizado, né, que teve maior número de curtidas, né? Então, a internet, infelizmente, ela traz também à tona esse tipo de pessoas, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, né, aqui em São Paulo, nas últimas semanas, tiveram fortes chuvas, né, que trouxeram aí devastações, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né, aqui no canal, pessoal. Então, né, eu indico que vocês assistam ao vídeo, tá certo? Mas o que a gente vê bastante na internet, uma coisa é você fazer um vídeo, tá bom, pessoal? Eu gostaria que vocês comentassem aqui para vocês, né, para ver se vocês concordam ou não com o que eu tô falando, tá bom, pessoal? Mas uma coisa é você fazer um vídeo, vamos supor, eu faço um vídeo, né, mostrando a rua X, né, onde teve uma árvore que caiu, enfim, alguma coisa, e querendo dizer assim, pessoal, evitem tal região, tá? Porque aqui o trânsito tá muito grande, né? Não venham para cá, tá certo? Aqui aconteceu isso, tá alagado, enfim. Então, a pessoa está fazendo vídeo exatamente com o intuito de ajudar, né? Com o intuito de evitar com que mais pessoas sofram, né, situações que são realmente extremamente desagradáveis, né? Situações que geram muito estresse, né? Então, para evitar esse tipo de situação e até mesmo para alertar órgãos como polícia, enfim,
tá certo? Mas existem pessoas que querem simplesmente filmar por filmar, né? Então a pessoa vai lá, desce do prédio dela, filma lá, nossa, olha só, caiu essa árvore aqui nesse carro, caiu aqui na frente do restaurante, oh meu Deus, entendeu? E não agrega nada, entendeu? São coisas, pessoal, que a gente tem que evitar ao máximo, né? Eu acho que o mundo, ele tá numa velocidade das coisas, né? A gente passa por tanta coisa, né, no nosso dia a dia, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a tomar esse tipo de atitude, tá certo? Eu tô falando especificamente, tá bom, pessoal, para esse tipo de pessoas, tá? Eu sei que existem casos, por exemplo, em que você, por exemplo, você vê uma briga, né? Você não sabe quem começou a briga, né? Se é uma pessoa, se é outra, você não tem que tomar partido nenhum, né? Mas você pode, sim, e até com uma questão de cidadão, você pode acionar a polícia exatamente para que evite esse tipo de situação, né? Porque isso pode acabar virando alguma coisa generalizada, a pessoa pode estar armada, enfim, então pode acabar tomando um rumo que foge simplesmente da briga entre as duas pessoas, não é mesmo? Então, não estou dizendo aqui, pessoal, que a gente tem que tomar partido de A ou de B, tá certo? Mas eu acho que nós, como cidadãos, por isso que eu falo, pessoal, eu acho que a gente tem que entender que nós vivemos numa sociedade em que a gente coexiste, né? Então a gente não pode, já é muito triste, né, a gente saber, né, que a gente está vivendo numa sociedade em que as pessoas praticamente não se olham mais, né? Vou dar um exemplo bem visual para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer aqui, né, pessoal? Mas, por exemplo, eu tenho uma cachorrinha aqui em casa, tá? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. É impressionante o amor que ela sente, né, tanto por mim quanto pela minha esposa. E isso acontece por quê? Primeiramente porque os animais, eles são totalmente desprovidos, né, de maldade, né, coisa que o ser humano, infelizmente, tem isso dentro dele, mas é incrível, né, o quanto que o serzinho, ele fica lá o tempo todo te olhando, te observando, né, então ele fica lá literalmente, enquanto ele tá acordado, ele tá lá quase que, né, praticamente, vou dizer assim, 24 horas, porque, né, enfim, mas que seja 18 horas, ele fica lá 18 horas observando você o dia todo, né? Então você respirando, você andando. Então por isso que eles conseguem, né, saber momentos em que você nem você sabe que você está triste, então eles já conseguem te acolher, te acalentar, né, te acalmar, tá certo? E o que a gente percebe é que o mundo, ele tá nessa velocidade tão grande, né? A gente fica nessa correria o dia inteiro, né? Parece que a gente está sempre atrasado, parece que a gente está sempre devendo alguma coisa, parece que a gente está sempre correndo atrás de algo que a gente nem sabe o que é, né? Que a gente acaba ficando estressado, acaba ficando, né, desmotivado, e as pessoas praticamente não se olham, né, pessoal? Então a gente vê esse tipo de situação, né, em que acontece, né, esse tipo de eventos, né, que não são eventos que são isolados, né? A gente vê, por exemplo, programas aí como Cidade Alerta. Para mim é o tipo de programa que é um de serviço, tá bom, para a sociedade. Eu não sei se você gosta, tá bom, pessoal? Eu particularmente não é o tipo de programa que me motiva, né? Muito pelo contrário, né? Acho que todos aqui sabemos o mundo em que nós vivemos, né? O mundo violento em que a gente vive, enfim. Só que esse tipo de incentivo, tá certo? De ficar mostrando o mundo de uma forma aumentada, com uma lupa muito grande, tá? Todos nós sabemos, né, pessoal? Acho que ninguém aqui é ingênuo de acreditar que a gente vive num conto de fadas, né? Que é onde nada acontece, enfim, todo mundo sabe disso, entendeu? Mas por que, né, que só é passado esse tipo de informação, né? Por que só é mostrado o lado ruim das coisas, né? Por que só é mostrado e amplificado, né, as coisas que acontecem? Então, pessoal, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, tá certo? As redes sociais, o que eu gosto de dizer é o seguinte, pessoal, tem gente que fica demonizando, né, as redes sociais como se elas fossem um grande mal, né, da sociedade, enfim. E para mim, eu já vejo de outra forma, tá? As redes sociais, elas refletem o que é a sociedade, tá? Então nada mais é do que isso, tá certo? Se a sociedade, ela está doente, né? Se a sociedade, ela está nesses extremos, né, de um lado,
e de outro, tá? Que para mim, ambos os extremos estão errados, tá certo? Então não existe um lado certo para mim, todos os lados estão errados, né? Mas sem politizar, mas a questão é, a rede social nada mais é do que um reflexo do que é a sociedade, né? Então, se a sociedade ela está doente, se a sociedade ela está nessa coisa de cada um por si, né? Então, a rede social ela vai refletir exatamente isso, né, pessoal? Então, é esse tipo de coisa que eu estou tentando combater aqui no meu canal, tá certo, gente? Mesmo que de uma pequena parcela, tá certo? Então, se você se sente também incomodado com o meu, comenta aqui, né, gente? Deixa eu entender também como é que tá isso com vocês, né? Como que vocês se sentem com isso, né? Porque eu me sinto extremamente angustiado, tá certo? A gente vê situações, né, no nosso dia a dia e são situações essas que a gente teria que tomar atitudes, não é mesmo, pessoal? E como eu falei, é muito triste você saber que um ser humano, tá certo? Ele tá vendo, né, uma situação deplorável entre duas pessoas ou entre uma pessoa e um bichinho indefeso e não fazer nada, né? Ela fazer isso simplesmente por exatamente pelo que eu falei, pela questão da fama, sabe? Pela questão de ter curtidas, do vídeo ser viralizado, enfim, gente. Então, vamos procurar, pessoal, né? Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, tá, pessoal? Da gente não cair nessa armadilha, né? Eu acho que, como eu falei, é muito triste a gente ver esse tipo de situação. Eu acho que a gente procura e tem que procurar sermos cada vez melhores, tá certo? Eu não estou dizendo, pessoal, que você tem que se colocar numa situação de risco, né? Como eu falei, você não sabe o que aconteceu, mas você pode sim, tá certo? Eu vou dar um outro exemplo, tá bom, gente, que aconteceu recentemente comigo, tá certo? Eu não estou dizendo que isso é o tipo de coisa que a gente tem aqui que fazer, mas para você ver como existe também o outro lado, né? Então, teve uma situação que um rapaz, né, enquanto eu estava com a minha empresa aqui, eu tinha saído meio tarde da empresa, né, acho que era umas 9 horas, tá certo? Eu estava voltando para casa e um carro veio assim numa velocidade extrema, né, e ele quase que bateu atrás de mim, né, e ele entendeu que eu que estava errado, sendo que eu estava andando a 30, 40 por hora e ele estava andando a mais de 120 claramente, né, então ele estava descendo da ponte, quase bateu no meu carro e ele começou a literalmente me seguir. Tá certo? Isso porque ele estava errado, enfim, e ele me seguiu durante 600, 700 metros. Eu atravessei, né? Eu atravessei o farol vermelho, ou seja, me coloquei num risco absurdo, e ele ficou me fechando, não saía de perto de mim, né? Tanto que chegou num trecho lá da Lapa, né? Que é aqui perto, e ele parou o carro e colocou o carro na minha frente e quis sair do carro para bater em mim. E assim, eu, né, numa atitude muito impensada, né, e é o que eu falo, pessoal, a gente tem que treinar a nossa mente, né, todos os dias, diariamente, para que a gente não caia nessa armadilha, né, ou seja, eu tava numa situação que eu não tava nem feliz, nem triste, eu tava, sabe, quando você tá naquela situação blasé, tá, tô voltando para casa e tal, só que eu fui levado por uma tensão, tá certo, que eu fiquei extremamente irritado com a situação, né, e sair do carro, ou seja, olha o risco que eu me coloquei, né, sair do carro para discutir com a pessoa, enfim, e a situação ela só foi acalmada porque os comerciantes, né, por azar dessa pessoa, né, que veio me agredir, as lojas ainda estavam abertas, né, e as pessoas, os vendedores das lojas, viram o absurdo que ele fez de fechar o meu carro, não deixar eu passar, né, e eles que separaram, né, até tinha um rapaz de bicicleta também, ele estava passando pelo local e ele pegou e se prontificou, se colocou na frente do rapaz, falou, sai, deixa o menino, enfim. Então, é o que eu estou dizendo, pessoal, e isso aconteceu comigo recentemente, né, e acontece diariamente, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, pessoal, não só para a gente não ser esse tipo de pessoa, né, que fica lá querendo filmar para ter algum tipo de benefício próprio, ou para a gente também não cair nessas armadilhas, né, que são colocadas. Ou seja, você viu, eu nunca fui, né, desse tipo de pessoa de sair brigando com qualquer um, né, e olha o risco que eu me coloquei, né, porque a pessoa devia estar irritada já, o dia dela foi ruim, etc. Ele encontrou,
né, naquela situação comigo, né, como se eu fosse o culpado do dia dele ter sido ruim, né? Então, pessoal, eu acho que esse vídeo aqui, ele serve, né, para a gente refletir um pouco, né, sobre como a gente deve agir nesse tipo de situação, né? É como eu falei, você não precisa, né, ser essa pessoa extremamente, né, altruísta, como aconteceu com esses rapazes que praticamente me salvaram, né, de alguma coisa pior que pudesse ter acontecido comigo. Mas você pode sim ser uma pessoa, né, que não só não vai ficar filmando, né, para mostrar e colocar uma pessoa né, numa rede social, enfim, mas você pode ser alguém que vai ligar para a polícia, né? Liga para a polícia para que evite esse tipo de situação, por exemplo, tá certo, pessoal? Então, eu acho que fica aqui um alerta, né, pessoal? Esse vídeo aqui é um vídeo mais de alerta mesmo, tá certo? Eu contei aqui algumas experiências que aconteceram comigo, né? Com certeza você já deve ter passado por algo parecido também, né, pessoal? Então comenta aqui embaixo, tá? Se você já passou por uma situação parecida com essa, porque não é uma coisa que não é incomum de acontecer, né? Da gente ver esse tipo de situação acontecendo com as pessoas, sei lá, a gente está no ponto de ônibus, a gente está numa fila de supermercado, né? A gente está, como eu falei, numa fila de banco, enfim, são diversas as situações, pessoal, tá? Então, a gente tem que tentar evitar esse tipo de comportamentos, né, pessoal? Eu acho que a gente tem que, por mais que o nosso dia ele seja estressante, né, por mais que o nosso dia ele seja, né, e todos nós vamos passar por dificuldades diversas, não é mesmo? Mas a gente não pode cair nessa armadilha de descontar nos outros, né? A gente não pode cair nessa armadilha de cair na armadilha dos outros também, tá certo? Então, por isso que eu sempre falo e sempre vou bater aqui nessa tecla, tá, pessoal? Que a gente precisa treinar a nossa mente diariamente, né? Treinar pra gente exatamente não cair nesse tipo de situação, né, pessoal? Eu acho que a gente é colocado muitas vezes em situações pra gente se provar mesmo, né? Então, sejamos mais humanos, né, pessoal? Eu acho que a gente precisa ter esse tipo de atitude mais humana para com o outro, tá? Você não é obrigado nem um pouco a amar o outro, né? Mas eu acho que o mínimo de respeito é necessário, né, pessoal? Eu acho que a gente pode sim e deve, né, viver numa sociedade onde a gente possa conviver de uma forma que seja harmônica, né? Eu acho que esse é o principal de tudo, né? Eu acho que tem coisas, pessoal, que eu tô querendo dizer é o seguinte: tem coisas que na nossa vida vai depender de como a gente se porta perante essa situação, tá certo? Não adianta a gente ficar culpando sempre os outros, né, de uma situação, de uma atitude que a gente poderia ter tomado, né? Ou seja, se ao invés de eu pegar e ficar filmando uma coisa que é um absurdo por si só, né? Você saber que tem pessoas que estão lá discutindo por uma coisa tão banal e tão pequena. Daí, pessoal, como eu falei, se só essa atitude de ver duas pessoas ou uma pessoa e um ser indefeso, né? Numa situação em que há uma violência, enfim, isso por si só já é um absurdo, né? Não façamos parte disso, né? Não façamos parte dessa coisa, né? Para que isso não se alastre, né? Eu acho que quando a gente começa a ver esse tipo de atitude, ela se repetindo, né, diversas vezes, como eu falei, é como se o botãozinho da humanidade tivesse sendo desligado aos pouquinhos, sabe, pessoal? A sensação que eu tenho é que vários botõezinhos da humanidade estão sendo apagados dentro das pessoas, você entendeu? Até chegar a um ponto, né, que não sobrou nada praticamente dentro daquela pessoa, né? Ela virou uma carcaça, né? Ela virou alguém que não tem mais empatia, não consegue mais se colocar no lugar do outro, não consegue mais entender que isso pode gerar né, uma série de traumas e de coisas na vida dos outros, né? Então, não sejamos esse tipo de pessoa, tá certo, pessoal? Como eu falei, não precisamos ser a pessoa que vai ajudar diretamente. Se você puder ajudar diretamente de uma forma, maravilha, tá certo? Mas que evitemos esse tipo de situação
E quando vemos, né, alguma coisa acontecer, né, uma atrocidade dessa acontecer, que liguemos para as autoridades, né? Eu acho que elas estão aí para isso, né? A gente precisa ter o nosso papel de cidadão e não deixar que esse tipo de situação se torne normal, tá bom, pessoal? Esse é o meu alerta aqui e o meu medo, na verdade, né? Que as coisas, elas fujam tanto, né, do normal, assim, que eu digo que o normal é o que? O normal é a gente coexistir no mesmo lugar, né? A gente se respeitar, né? Cada um com a sua individualidade, mas sabendo que a gente divide o mesmo espaço, né? Então, daqui a pouco, se virar normal, né? A gente vê duas pessoas se batendo, duas pessoas, né, se agredindo e não acontecer nada, né? Então, isso vai abrir portas para outras coisas, né, pessoal? Então, que sejamos mais humanos, que a gente se ajude, tá certo? Que a gente possa coexistir e fazer com que esse tipo de situação não vire uma normalidade e sim uma exceção. Tá bom, pessoal? Bom, eu agradeço muito a você que ficou até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva, né? Comenta aqui o que você achou, né? Deixa aqui seus comentários, tá certo? Deixa aqui suas experiências, né? Que eu tenho certeza que cada ser humano tem uma experiência única que pode e muito auxiliar na vida das pessoas, e esse é o intuito aqui do canal, tá certo? Então até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado para quem ficou aqui até o final e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!